A paz de Deus a todas as nações do mundo. O formato do Brasil está quase pronto. Esse é o da Itália e esse é o de Israel. O do Brasil eu, Pedro, deixei esses pontos aqui sem cola para cumprir o que o Pedro falei, que eu acabarei o formato do Brasil no dia 26, na madrugada do dia 26, para dar o terceiro dia. Formato do Brasil, como eu, Pedro, falei, falta esse tanto de cola que eu passarei só depois da meia-noite, dia 26, para dar o terceiro dia. Formato do Brasil, formato da Itália e o formato de Israel. Esses três países, simbolizando todos os países do mundo e o mundo dividido em três partes iguais. Então, eu, Pedro, vou aproveitar e vou ler Miqueias, capítulo 3. Repreensão aos chefes e aos profetas. Então eu disse: ouve, vós chefes de Jacó e vós governantes da nação de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, por causa do mal que fizeram. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo e que proclamam paz quando não têm o que mastigar, mas contra aquele que nada lhes coloca na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem profecias, e haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, porém, eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor e cheio de justiça e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós chefes da descendência de Jacó, e vós governantes da nação de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda se apoiam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte deste templo numa colina coberta de mato. Agora, Miqueias capítulo 4. A palavra de Deus, quando Deus falou que somente Jesus, o Messias, traria salvação para as nações, Deus constituiria um rei
que é Jesus o Messias. Miqueias 4. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros. E concorrerão a ele os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, para se cumprir que Jesus morreria na sexta e Deus o ressuscitaria no terceiro dia, no domingo, ali em Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava. Recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu afligi. Da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque ergues tão grande planto, não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a de que está de parto? Sofre dores, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo. Virás até a Babilônia, ali serás livrada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, dizem, seja ela profanada, e os nossos olhos vejam os seus desejos sobre Sião. Não sabem, porém, os pensamentos do Senhor, não entendem o plano do que as ajunta como feixes na ira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, despedaçarás muitos povos. Os seus ganhos mal adquiridos serão consagrados ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Miqueias capítulo 5. A promessa de um rei, quando Deus já estava anunciando que Jesus viria. Miqueias capítulo 5. A promessa de um rei. Agora junta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo o juiz de Israel. Tu, porém, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor e na excelência do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Esse foi Miqueias, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E que Deus abençoe a todas as nações.